Olá, boa noite, gente, tudo bem? Oi, Rô, tudo bom? Oi, Jefferson, oi, André, Vanessa, tudo bem com vocês? Oi, Simone. Gente, o tema da nossa live hoje é muito bom, hein? Gastroenterologia e psicologia. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, hein? Vamos ver, a Cristi deve estar entrando. Oi, Cristi, Olá, olá, doutora. tudo jóia? Tudo ótimo, animadíssima para começar a nossa conversa. Ai, nem fale, eu achei o tema assim super interessante, gente. Deixa eu arrumar essa tela aqui que tá muito baixo. A Pronto. Juliana que fez uma pergunta e já acabei de ver a Ju entrando, ela mora no Canadá. Ai, que legal, Que legal, seja bem-vinda. né? Gente, olha só, o tema da nossa live hoje é gastroenterologia e psicologia, né? De que maneira que as emoções podem influenciar, então, no comportamento alimentar. A gente convidou a Cristi hoje, na verdade, a Cristi me convidou para fazer essa live. Então, Cristi, se apresente, por favor. Então, meu nome é Cristi, eu sou psicóloga especialista em terapias cognitivas comportamentais. O nome parece meio assustador, mas é uma terapia muito simples, focada em objetivos, em treinos, aqui, agora, no presente. E eu, assim, sou apaixonada pelo que faço e também tenho uma queda muito grande pelo transtorno alimentar. Que é né, as emoções, elas são, assim, muito poderosas, né? Dependendo de como as Uhum. nossas emoções estão, interfere nas nossas escolhas de como se alimentar. E isso vai gerando um ciclo. Então, assim, não tem como eu não trabalhar isso constantemente dentro do consultório. É verdade. Bom, gente, eu sou gastroenterologista, né? Então, por que ficar falando da parte das emoções se eu trato de estômagos, teoricamente, né? E, na verdade, eu acho bem legal a gente deixar algumas coisas bem explícitas, né, para as pessoas. Então, assim, a gente vê muito hoje as pessoas falarem assim, eu sou gastroenterologista, eu sou neurologista, eu sou, né, a gente setorizou o paciente pelos sistemas, o que faz todo sentido, né? Hoje em dia, com acesso à informação que a gente tem muita informação, ninguém consegue saber tudo de tudo, obviamente. Então, faz sentido a gente setorizar o conhecimento para que você possa aprofundar ao máximo naquele assunto. Porém, é impossível a gente setorizar a pessoa, né? A gente tem que sempre ver o paciente como um todo. Então, eu acabo me metendo nas especialidades dos outros por causa disso, né? Então, por exemplo, eu sou gastroenterologista e eu trato muito a parte de obesidade, né? Eu faço gastro e endoscopia. Então, eu faço muita parte de obesidade. Não tem como a gente tratar a obesidade se você não fizer um pouquinho de psicologia, né, psiquiatria, e se não fizer um pouco de cardio, endócrino, né? Você tem que fazer um mix ali de especialidades e, obviamente, trazer essas especialidades junto ao tratamento. Eu sempre falo que é um tratamento multiprofissional, né? Então, assim, a gente tem que juntar forças para que a gente possa oferecer para o paciente um tratamento mais completo. E o legal da gente conversar hoje é, assim, de que maneira que a tua história, né? Todo o teu background vai ter um impacto na tua saúde emocional e por que que isso vai impactar na tua saúde física, né? Não só na parte digestiva, mas na tua saúde de maneira global, né? Então, assim, existe o que a gente fala do gut-brain axis, que é o eixo cérebro-gut, não só estômago, mas tipo trato digestivo, né? E eles estão intimamente ligados. É uma via, né? É um eixo cérebro-trato digestivo que funciona para os dois lados, né? Então, o cérebro ele impacta no trato digestivo e o trato digestivo impacta no cérebro, né? O intestino da gente, ele é o órgão que mais produz serotonina, né? No nosso corpo.
E a serotonina é o hormônio do humor, né? Então, imagine o impacto que isso Necessitamos causa, totalmente, né? né? Então, assim, de que maneira que isso impacta no nosso cérebro, né? Então, é muito importante isso aí. Cris, você quer começar falando um pouquinho aí, puxando a sardinha pro teu lado? Se deixar, eu fico falando para nunca mais. Não, não, eu só tô assim admirada, né, com tudo isso e assim com essa tua abordagem, tentar entender a pessoa como um todo, né? E é exatamente isso, né? Não nos chega só uma ansiedade, não nos chega só um problema de refluxo ou, né, uma gastrite. Tem coisas Uhum, por trás de tudo isso e existem camadas e camadas, né? Então, exato. assim, o que nós comemos afeta como nós sentimos, Uhum, né? E o que nós sentimos afeta como nós comemos. Isso é uhum, muito redondo. Então, assim, eu vejo bem claro no consultório quando um paciente ele começa a fortalecer é, bons hábitos, começa a aprender a regular, a gerenciar as emoções. Eu não uhum, preciso falar nada, ele mesmo começa, eu quero comer melhor. Eu uhum. quero trabalhar aqui comigo, melhora a comida, eu vejo que eu tô com menos energia, eu vejo que eu tô com sobrepeso, eu vejo que eu tô com tal problema, com tal problema. Então, assim, é uma consequência. Quando a gente começa a sentir melhor, nós também vamos comer melhor. Isso é muito claro. E assim, eu queria também tirar todas as dúvidas aí do pessoal que fez e muito interessantes. Eu também tenho algumas dúvidas sobre assim, o Uhum. quanto que realmente uma comida pode acabar com nossa alegria. Porque assim ela vai fazer, né, ela vai fazer um misto ali com emoções assim, às vezes totalmente desreguladas com aquilo que eu Uhum. como. E como que isso vira de verdade? Como que você vê essa bomba aí que chega para você às vezes? Tá, olha só, essa pergunta é super interessante. Então, de que maneira que eu vejo a comida, né? A maior parte das pessoas, ela come só para, tipo, matar a fome, né? Mas a gente tem que lembrar que a alimentação, o ato de comer, é um grande prazer, né? Não à toa, as pessoas usam a comida como uma maneira de aliviar o estresse, né? Então, se está estressado, você come, né? Isso é uma coisa que vem desde a infância, né? Então, você vê, a gente bebezinho, você chora e tal, a mãe vai dar de mamar, né? Dá mamadeira ou dá o peito para a criança, porque, né, comer é uma coisa que ajuda a relaxar, né? Isso desde bebê, né? Então a gente vê às vezes o bebezinho já na barriga da mãe chupando o dedo porque a sucção é uma coisa que gera prazer, né? Então a gente tem esse prazer oral que é uma coisa que vem desde que a gente é feto, né? Então existe essa correlação aí da mastigação ajudar a aliviar o estresse. Tá? Mas aí, assim, o que a gente come, isso vai ter um impacto direto também na nossa saúde. Então, assim, se você come uma alimentação basicamente de alimentos processados, tá? Embutido, alimento processado, rico em açúcar, né, em carboidratos livres, você vai ter uma alimentação que a gente chama que é pró-inflamatória, tá? Então, a tua alimentação ela pode ser pró-inflamatória ou ela pode ser anti-inflamatória. Então, esse tipo de alimento processado, esses alimentos eles vão ser, no processo de digestão, eles vão impactar, quer dizer, eles vão ser quebrados pelo teu corpo e eles vão liberar substâncias que vão ser absorvidas e vão atuar como neurotransmissores. Então, uma alimentação rica em alimentos processados, ela pode causar sintomas como irritabilidade, insônia, sonolência, dor de cabeça, fraqueza, cansaço, né? E essa alimentação pró-inflamatória, ela vai alterar a tua flora intestinal. Então, não sei se vocês já ouviram falar em microbiota, né? O nosso corpo, ele tem mais de 75 bilhões de bactérias. Né? A gente tem mais bactéria, mais célula de bactéria do que célula nossa, no nosso corpo, né? E essa flora toda, ela tem um impacto direto na maneira como você digere os seus alimentos, na maneira como você quebra esses alimentos. Tá? Então, essa alimentação pró-inflamatória, ela vai produzir, ela vai favorecer o crescimento de uma flora intestinal
que não é boa. Vai gerar uma que a gente chama de desbiose, um desequilíbrio na tua flora intestinal, crescendo mais bactérias patogênicas. Então, a gente vê assim, que é mais comum o crescimento de E. coli, de Clostridium, de Cândida, né? E isso vai ter um impacto, porque a flora intestinal ela ajuda no processo de digestão, ou atrapalha, né? Mas ela interfere no processo de digestão, na maneira como você vai quebrar esses alimentos. Então, dependendo da flora que você tem, ela pode te ajudar a quebrar os alimentos, ou ela pode atrapalhar a quebrar esses alimentos. Então, você vai absorver substâncias de maneira diferente dependendo da tua flora intestinal. Então, veja só, a tua alimentação vai mudar a tua flora intestinal, que vai mudar a maneira como os teus alimentos vão ser quebrados, e esses alimentos, dependendo da maneira que eles forem quebrados, eles vão ser absorvidos e vão atuar como neurotransmissores e vão causar todos os sintomas que a gente comentou antes, né? E essa flora intestinal alterada, ela vai alterar a tua permeabilidade intestinal, que vai gerar uma microinflamação no teu sistema, no teu intestino todo, vai alterar o teu sistema imunológico, porque o intestino também é o órgão que mais tem tecido linfático, né? Então você tem um monte, isso vai alterar também no teu sistema imunológico, vai gerar uma microinflamação que vai aumentar a chance de você ter hipertensão, a chance de você ter diabetes e outras doenças, né? Tem trabalhos já que mostram que uma flora intestinal alterada, uma desbiose, pode levar a Parkinson, por exemplo. Então você vê, assim, mas é só comida. Não, não é só comida, né? Então isso pode ter um Tudo impacto costurado. absurdo, né, na tua saúde. Por outro lado, quando você tem uma alimentação rica em frutas, saladas, verduras, né, em alimentos naturais, alimentos saudáveis, você favorece o crescimento de uma flora intestinal que vai te ajudar no processo de digestão, vai ajudar no processo de quebra de alimentos, de lactose, por exemplo, de fibras, né? Então, e isso vai ter uma ação anti-inflamatória no teu corpo, que vai melhorar todas as outras coisas. E, inclusive, vai melhorar a sensação de bem-estar. Então, você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais disposto, você melhora essa questão de irritabilidade. Tudo que a alimentação inflamatória causa, uma alimentação saudável tem uma ação anti-inflamatória. Então, veja como que, né, quando a gente fala assim, gente, tem que comer direito, né? Às vezes o paciente fica indignado, porque a pessoa vem consultar com o médico, né, querendo que você dê um remédio que resolva o problema dele. E você pega e fala assim, você tem que fazer dieta e exercício, né? Você tem que fazer uma alimentação saudável, você tem que fazer atividade física, você tem que cuidar da tua saúde mental, você tem que ter um hobby, você precisa encontrar um momento para você fazer as suas reflexões, para você, né, encontrar um pouco de paz. Daí você pensa, gente, mas pagando uma consulta para me falar só isso, né? Mas assim, se você fizer só isso, você resolve uns 70% de todas as doenças, né? Todas, né? Mais ou Inclusive, menos 70% das doenças são causadas pelo estilo de vida. Só 30% são genética. e Então, por se que você será, mudar... né? Não, e por que será que somos assim, né? Eu entendo, eu fico assim na pele de cada paciente e eu entendo por que nós somos tão complexos. Porque é que nós queremos, às vezes, uma coisa difícil, nós podemos talvez botar um pouco mais de fé e coisas simples como essas que você citou, e tomar água e passar protetor solar, que é tão simples e tão preventivo, nós às vezes acabamos não acreditando, não nos esforçando para isso, né? Então, assim, uma coisa interessantíssima é a gente pensar que muitas coisas das quais nós podemos prevenir doenças, tanto físicas e emocionais, elas estão ao alcance das nossas mãos, Sim, né? a E maioria. cada um aqui pode E assim, perceber. não é nada caro, não é nada absurdo, né? Então, veja, quando a pessoa fala assim, eu quero começar a tomar um suplemento, né? Eu vejo muitas pessoas assim, o pessoal chega lá, quero emagrecer, então eu quero pôr um balão e eu quero perder, tipo, 30 quilos em um mês, eu quero um remédio que resolva o meu problema, né? E eu quero um suplemento.
né? E eu falo, gente, o suplemento é para você suplementar algo que você não consiga adquirir na tua alimentação. Você comer errado e você suplementar não faz o menor sentido, né? Você tem que comer certo. Então, assim, você tá comendo um monte de porcaria. Come só pão, bolacha, refrigerante e aí você vai tomar um suplemento, né? Não faz o menor sentido. Então, você tem que procurar fazer uma alimentação saudável, uma alimentação bem variada, comer fruta, comer salada, comer verdura, proteínas de qualquer que seja a fonte que você prefira. Pode ser carne, pode ser peixe, pode ser grãos, né? Pode ser ovo. Mas você precisa se alimentar de uma maneira bem balanceada e isso vai resolver a maior parte dos problemas, né? Então, vou tomar um polivitamínico. Não precisa, né? Se você tiver uma alimentação bem rica, você vai ter todas as vitaminas que você precisa na sua alimentação. Então, você não precisa suplementar, né? A Ângela ali falando, o negócio é ir pra feira. Eu acho É que isso aí, Angela. O negócio aí para feira. E o pior é que é isso mesmo, né? É, se você for ver, assim, os vegetarianos, eles não estão errados, né? Eles fazem uma alimentação super saudável. Agora, eu vejo muito vegetariano que acaba que vira só em pão e bolacha. Também não é assim, né? Então, tem que ser um vegetariano raiz, né? Comer fruta, salada, verdura e tal. sim, e na minha abordagem, o que eu gosto muito de trabalhar é que nós não precisamos ser altamente restritivos. Eu acho que nada que tiver muito cristalizado para a esquerda ou para a direita vai ser bom. Nós precisamos Uhum, aprender a mediar dentro de nós esses conflitos e nos permitir muitas vezes algumas coisas, né? Então, assim, se sim. eu tô, assim, existem as fomes, né? A fome fisiológica, a fome específica e a fome emocional. Eu tô com uma fome específica de comer aquele certo pudim. E quanto mais eu Uhum, ficar me restringindo disso, mais eu vou ficar pensando nisso o dia inteiro. E a uhum, possibilidade de eu cometer uma compulsão alimentar vai ser enorme. Então seria uhum. muito justo eu me permitir, poxa, né? Nunca mais eu vou comer uma porcaria, nunca mais eu vou comer uma gordinha. Não é bem assim, né? Você pode ir lá. Eu acho que é justamente o contrário. Uhum, Eu acho que é importantíssimo você ter o dia do lixo, né? Você tem que ter um dia que você se permita. Equilíbrio é tudo, gente. Não pode nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Então, esse exato. negócio de só fazer dieta, coisa maluca, não. Eu brinco assim com meus pacientes. Você tem que comer de segunda, de domingo à noite, até sexta-feira na hora do almoço, você come o que você precisa. Então você come a cada 3 horas, frutinha, salada, verdura, não come doce, procura fazer uma alimentação saudável e tal. Aí no fim de semana, aí você mata à vontade. Aí você come o que você gosta. Aí você, quero comer um churrasco, eu quero tomar uma cerveja, eu quero comer um doce, eu quero fazer uma torta. Ok. Mas eu brinco assim, você chuta o balde, mas não chuta muito longe. Porque Então, assim, comer, vamos ter que comer até o último dia da nossa vida, né? né? Então não há Então, desespero, não precisa ser tudo hoje, né? o problema é que assim, a gente vive num mundo que é extremamente ansiogênico, né? Tudo que a gente faz ou que a gente vive é ansiogênico, extremamente ansiogênico. Então, o que que a gente percebe? As pessoas não têm mais tempo para fazer nada, né? Tudo se faz rápido. Então, a pessoa antigamente, ela queria comer, ela tinha que ir lá e fazer a comida, porque não tinha uma comida pronta, né? Não tinha geladeira, então tinha que fazer todo aquele processo e tal. Hoje, tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, para tudo, né? Tudo é fácil acesso. Então a gente quer tudo para ontem, né? A gente quer tudo instantâneo. E a comida, ela proporciona para a gente um prazer quase instantâneo, né? Principalmente se você comer doce, né? Que liga no cérebro no mesmo lugar que cocaína. Então, se você comer um açúcar, você vai estar ligando no cérebro o mesmo centro de prazer que uma droga, né? E isso é altamente aditivo. Se você puder, Cristi, falar assim, sobre essa relação dos vícios e dos distúrbios alimentares que a gente observa assim, na prática diária, se puder comentar um pouquinho sobre isso, eu acho que seria legal para o pessoal. Sim, sim. Antes eu vou falar ali para, acho que a Vanessa, que ela falou sobre as fomes, né? Então, assim, é bem simples. Nós temos fomes específicas de coisas que temos memórias afetivas com relação a algumas comidas, né? Nós temos a nossa fome fisiológica, que às vezes muitos pacientes aprenderam no consultório comigo, que era a sede.
E não era Uhum. fome. Então a gente tem que aprender a identificar como é que eu fico mesmo, como é minha fome, como é que reage o meu corpo, né? E a fome Uhum. emocional, que é aquela que às vezes eu não consigo lidar com aquela emoção negativa, na maioria das vezes, e eu fico com vontade, ai, agora eu mereço aquele chocolate inteiro, eu mereço, né, fazer, comer esse sorvete, eu mereço chutar o balde bem alto, assim, porque tudo que eu tô aguentando aqui no meu trabalho, né? E Uhum. na final das contas a gente está ferindo mais nós mesmos, Sim. né? Estamos nos magoando, nos destratando mais ainda. Mas assim, essa dificuldade de regulação nos estados do nosso humor negativo, ela tem uma grande influência no aparecimento do transtorno alimentar. Geralmente é isso. Dizem que as emoções, os estudos apontam que as emoções mais fortes para nos levarem para o transtorno alimentar é a culpa e a vergonha. É Uhum. o maior. Mas tem muitas outras ali que são camadas dessa cebola, né, que assim completam aí um transtorno alimentar. Então, Uhum. a regulação, reconhecer esses sentimentos e a gente treinar essa regulação, aprender a gerenciar esses sentimentos negativos, vão nos ajudar, por exemplo, vamos falar da comida em si, a uma mastigação consciente. Quer comer? Uhum. Come, mastiga, né? Os estudos dizem, me corrija se eu estiver errada, que o tempo que se leva para a informação do nosso cérebro da área de saciedade é 15 minutos. Mas em 15 Uhum. minutos a gente já fez miséria. A gente já voltou a É que trabalhar. assim, às vezes as pessoas querem tomar sibutramina, né? Que é uma medicação que vai aumentar a sensação de saciedade. Ela não serve para a pessoa que está comendo por ansiedade. Porque a pessoa que está com ansiedade, ela pega e faz assim, e ela come super rápido. Não dá tempo do cérebro falar, opa, o estômago encheu, manda um recadinho, encheu e vão parar de comer, né? Então, eu acho que uma coisa muito importante é, assim, a gente quebrar o tabu da doença psiquiátrica, né? Porque tem muita gente que tem ansiedade, que tem depressão e tem um espectro gigantesco de doenças psiquiátricas. A gente fala mais dessas que são as mais comuns, mas tem um espectro gigante de doenças psiquiátricas e as pessoas têm medo, têm vergonha de procurar um atendimento psicológico ou psiquiátrico, falar, eu não sou louco, né? Então, a Hum. primeira coisa que a gente tem que quebrar é isso, né? Se você tem algum sintoma, qualquer sintoma, não deixe de procurar ajuda especializada. Eu falo assim, todo mundo no mundo deveria fazer terapia. O mundo seria um lugar bem melhor se as pessoas fizessem terapia. Eu acho que todos que tiveram um bom encontro com a terapia falam isso, né? E eu Não, sempre é digo que é para a sensacional. gente não ficar louco, né? É Exatamente. assim, a ciência da psicologia ela entra aí como uma oportunidade enorme de nós prevenirmos inúmeras doenças E, e, emocionais. e uma coisa importante é assim, na infância, né? Hoje em dia, assim, a gente vê muita. Eu atendo bastante criança com gastrite, coisa que a gente não. Né? Uma criança Sim, com sim. gastrite, gente. E daí você vai ver, a maioria delas, elas são super ansiosas, porque a criançada tá, tipo, tá no segundo ano e a gente já tá pensando no vestibular e a gente cobra as crianças, né, desde pequeno. Então a criançada já é super ansiosa desde pequenininha. E esse mundo super acelerado e televisão e não sei o que, eles não têm pausa, a cabeça não tem tempo é, sem fazer nada para poder desacelerar e organizar os pensamentos. Então, a gente vê muita criança ansiosa, né? E o acesso a celular, tablet e tal, acaba sendo muito grande. As mães muitas vezes terceirizam, né, a criança para a tecnologia e é mais fácil a gente dar uma bolacha, dar um não sei o quê. Tipo, a criança chegando, tá, como chocolate. Então, em vez de você sentar e falar assim, filho, me conta o que está acontecendo com você? Você está ansioso? Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que prestar atenção desde a infância. Porque, às vezes, um problema pontual, pequeno, que se você pegar a criança e fizer terapia, você resolve isso já. Mas se você não tratar, essa criança vai crescer e vai ser um adulto com milhões de problemas, porque isso vai se potencializando ao longo da vida. A maneira como a pessoa Nós vamos aumentando, interpreta, né? A maneira como a criança interpreta aquela.
porque a gente cria uma realidade na nossa cabeça. Cada pessoa tem uma visão daquela experiência, né? Então, se todo mundo passar por uma única experiência, cada um vai ter uma percepção daquela experiência. Né? Então, a maneira como essa pessoa, ao longo da vida, vai trabalhando nisso, né? Vai trabalhando essas emoções, isso pode, no futuro, gerar um subalimentar. Né? Então, eu acho a terapia, desde a infância, ela é super importante. Né? Para a gente aprender a lidar com as emoções, aprender a lidar com uma frustração. Né? Eu vejo, assim, essa geração mais nova, ela tem muita dificuldade em lidar com frustrações. E um jeito de canalizar essa frustração é na comida. Né? Eu não sei qual que é a tua percepção disso. Assim. Sim, sim, é muito fácil, né? Tanto é que a comida ele é presente em nós, assim, passei no vestibular, vamos para um restaurante, né? Consegui aquele trabalho novo, vamos para um restaurante, o melhor que tiver para comemorar. Né? Então, assim, Natal, as melhores comidas. Então, assim, é muito fácil nós associarmos as nossas emoções felizes e também as tristes na comida. Mas é exatamente isso, meu bem. A terapia, ela vai ajudar essa parada de reflexão. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que o que que eu estou sentindo? Né? E muitas vezes você ter o transtorno alimentar, ele é realmente como se fosse uma nuvem camuflando realmente um problema. E aquilo é um sintoma, mas o foco do problema são questões que eu não consigo falar, que eu não consigo ser ouvida, que eu não consigo sentir, que eu não consigo me adequar. Então, são emoções disfuncionais, crenças que nós carregamos hoje em dia devido a todo esse fluxo de informações. Não sou o suficiente, não vou conseguir, né? Estou me sentindo Cobranças, né? A sobrecarregada, tenho sociedade, que ela fazer o exige muito melhor. da gente. Sim, né? É aquela coisa, né? As pessoas, assim, eu tenho que ser o melhor em tudo. Eu me comparo muito, né? As redes sociais ali são comprovadas, né, pela neurociência, que é um grande ativador de crenças disfuncionais. Então, Sim. todas essas coisas acabam fazendo com que essas emoções, muitas vezes que estão desalinhadas, façam que eu coma de uma forma desalinhada também, sem perceber o que eu estou fazendo. Exato. Não, é bem isso. Então, a gente precisa aprender a lidar com as emoções, né? A gente precisa aprender a lidar com tanto as emoções negativas quanto as positivas, né? Então, a comida, ela é uma fuga, mas pode ser droga, pode ser álcool, pode ser, né, Bebida aqui, atividade como a física. Gislaine está falando, olha só. Sim, a fuga da bebida. Então, assim, tem algumas coisas que elas são socialmente aceitas. Então, a comida, o álcool e o cigarro, eles são socialmente aceitos. Mas eles também são vícios, né? Então, as drogas ilícitas, né? Elas também são uma fuga. Mas, às vezes, a coisa começa no subalimentar, né? Então, voltando, né, para a questão da obesidade. Alguém ali em cima perguntou sobre BUP. Deixa eu ver aqui. Cadê? Qual a opinião sobre o uso de bupropiona para controlar a ansiedade e para ajudar em uma alimentação mais adequada? Eu acho ótimo, né? Então, eu sempre comento isso. O tratamento da obesidade, ele obrigatoriamente tem que ser um tratamento multidisciplinar, multiprofissional. Mas não tem que ser tudo ao mesmo tempo. Não adianta você fazer dieta, ou você só tomar remédio, ou você só fazer exercício. Tem que ser uma coisa global. Você tem que reestruturar o teu estilo de vida. Né? Então, entra muita coisa nesse meio aí. Então, a bupropiona é uma medicação que ajuda, sim, a controlar a ansiedade e ela acaba tendo como efeito colateral Inibindo uma um pouco o redução do apetite. apetite. Então, é uma medicação que funciona, que é legal, assim, como uma das ferramentas para abordagem da obesidade. Porque é impossível se tratar a obesidade se você não tratar a ansiedade. Impossível. Né? Então, você precisa desse apoio aí. Então, a bupropiona Se eu é não uma fizer uma opção. correção neuronal das minhas conexões ali, de pensar magro, não vai surtir efeito nenhuma cirurgia e nenhuma dieta. E eu vou me sabotar na primeira esquina que eu puder, que eu tiver livre, né? Então, assim, é o movimento do vício mesmo que tem que ser interrompido, né? E para mim, um vício em comida é tão terrível como qualquer outro vício, porque Ele é pior, porque ele é socialmente aceito. Entende? Então, mas pelo menos está comendo, em vez de estar, sei lá, usando droga.
Mas não, né? Essa relação é uma relação tóxica com a comida, Fere muito né? a pessoa, fere aquela, As, né, a essa gente, a gente essência do fala sobre self. relações tóxicas, serve para qualquer coisa, para pessoas e também para hábitos, né? Então, uma Exato. relação tóxica com a comida, ela não é legal, né? Então, é muito importante assim, a pessoa ter consciência de que a comida ela pode sim ser um grande prazer, mas a gente deve comer como os franceses, né? Então, eles comem várias coisas, mas come um pouquinho de cada coisa e saboreia, né? Você tem que pegar um pedaço de chocolate. Por exemplo, eu como chocolate todos os dias. Todo dia eu sou super chocolate. Mas eu como chocolate meio amargo, eu como 2 quadradinhos depois do almoço. Mas eu ponho aquele chocolate na boca e fico 2 horas com ele derretendo. Então eu curto aquele pedacinho de Então, chocolate. Ao então invés de tem comer uma a bala, dica. Eu fiz um curso né? de Mindful Eating. Foi assim emocionante, que é fazer meditação comendo, né, na alimentação. E é exatamente por esse viés ali. Alguém perguntou, agora eu lembrei lá atrás, sobre será que é certo mastigar 30 vezes? O certo é deixar essa alimentação pastosa, não é, doutora? Esse é o Sim. certo, porque o nosso estômago Uma não tem dica, dentes, né? Os uma dentes estão dica que aqui. eu sempre falo assim, a gente deveria enganar o cérebro. Então, por exemplo, buffet, eles fazem isso com a gente. Por que você vai em buffet por quilo? É sempre uns pratos enormes. Que você põe 1 quilo de comida e dá a impressão que o prato tá vazio. E o teu cérebro, ele é visual, né? Então você olha aquele pratão vazio, um monte de espaço vazio. E ele pensa, nossa, você pegou pouca comida. O contrário é verdadeiro. Então, se você pegar um prato, o certo deveria ser assim: você pega o prato grande e come ele de salada. Alface, tal, folhas, fibras. Pratão de salada. E aí você vai comer a comida no prato de sobremesa. E vai comer com o talher de sobremesa. Porque você vai fazer mais viagens com o garfo, né? E você vai pôr de pouquinho na boca, você vai mastigar, e você vai ter que fazer várias vezes esse processo. E você vai dar tempo no teu cérebro, no teu estômago, de estender e mandar a mensagem pro teu cérebro que, olha, já encheu, já estou Uhum. satisfeito. Então você vai dar tempo para esse processo. E visualmente, faça esse teste. É bizarro, porque parece bobeira. Mesmo você sabendo que você vai fazer isso. Não, eu vou fazer isso para tentar enganar meu cérebro. Eu não vou cair nessa, mas funciona. Você pega um prato pequeno e você enche ele. Você come e você fala, nossa, mas parece que encheu. E se você pegar um prato grande e você puser bastante comida, mas ele não tivesse totalmente cheio, dá a impressão que você não comeu o suficiente. Então a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem. A alimentação, ela é multissensorial. Então tem o cheiro, tem o visual, né? Tem o tato. Então você tem que fazer os teus sentidos te Se ajudarem. pulsarem, né? Então, Ativar tudo isso. sim. Gente, Hum. funciona. O pessoal falando que vou fazer. Façam que vocês vão ver que funciona. Você pega o E prato grande e come de folhas. Folhas variadas. E aí usa o prato pequeno para comer de comida. E usa o olha, a Gi talher de falando que sobremesa. funciona mesmo lá. É Funciona, isso aí, gente. isso é Super estratégia. funciona. Ó, é Porque aí você a se obriga Thalita a comer Lopes mais Nares, devagar. a Thalita que me ministrou esse curso maravilhoso, que eu aprendi muitas sensações maravilhosas no comer. Queria lembrar, assim, pedir para o pessoal colocar aí, se não teve um momento na vida em que você estava num ambiente, assim, festivo, com comidas fantásticas, mas as companhias, as conversas estavam mas tão deliciosas, estava tão atraente tudo, que de repente você come menos do que você comeria e fica todo mundo, mas não vai repetir. Mas eu tô tão satisfeita, né? É Uhum, isso, você deu o tempo da mastigação, você aproveitou, você conversou, você fez um momento, né? E uhum. aí, realmente, você vai se sentir muito mais satisfeito, É verdade. plenamente satisfeito. E às vezes você fazer uma comida mais elaborada, né? O processo de você cozinhar aquele alimento, você vai sentindo o cheiro, você já vai se saciando com aquilo. Esse processo de você fazer a comida e você, né, caprichar, você fazer uma coisa super elaborada, ela é verdadeira, né? Mais ou menos igual o pessoal que gosta de cerveja. As pessoas que curtem mesmo cerveja, elas tomam pouca cerveja. Porque você pega uma cerveja artesanal, diferenciada, aí você saboreia ela. Então você toma uma long neck, mas é super curta ela, ao invés de pegar uma cerveja ruim e tomar a caixa, né?
Então, a ideia, né? Eu acho que a ideia para a comida é sempre você é, curtir, assim, você sabe, você fazer aquele momento ser uma experiência. Então, você tem que comer devagar, importantíssimo, desligar a televisão, desligar, largar o celular, porque senão a gente não foca no que você está fazendo e você come no piloto automático. E aí você não percebe o que você está comendo. Então, a obesidade, ela começa aí, né? Uhum. Voltando na questão das crianças. Na hora de comer, gente, você tem que sair da televisão, sair do Por telefone, favor. sentar na Os mesa, vizinhos. Uhum. né? Tranquilo, sem ficar falando de problema. É uma coisa assim tão batida, mas faz diferença. Então, comer devagar, conversando, porque daí você come um pouquinho, daí você faz uma pausa, aí você come mais um pouquinho, Eu e falo, aí você eu vai. falava quando os meus filhos eram menores, eu falava assim, quando começava nenhum provocar o outro, super, né? Natural, porfa, não Uhum, empedrem a comida da mãe. Se vocês começarem a brigar, vai empedrar a comida na barriga da mãe, né? E realmente tem que ser um momento onde é proibido qualquer tipo de conversa negativa ou crítica. sim, Essas coisas deixa para outro momento. E aí nós vamos estar associando também o nosso cérebro a um momento refeição, prazer. Um tempo, olha, sim. né? Todos os pacientes que eu pergunto, se pode se dar 5 minutos, vai atrapalhar teu dia, vai acabar. Não, eu posso. Então, Uhum. nós vemos que na correria da vida, nem 15 minutos nós nos damos para dar importância, estar consciente nesse processo de alimentação que é a vida. Sem comer, não vivemos. Exatamente. E outra coisa que eu me lembrei agora, assim, esse negócio de celular, né? Os celulares hoje em dia, que você fica o tempo inteiro tendo acesso a tudo, né? E-mail, mídia digital, você fica o tempo inteiro conectado, você não desliga, você não dá tempo do teu corpo relaxar. A gente vive constantemente num estado de alerta, sabe? Você nunca está relaxado, é difícil as pessoas relaxarem. Né? E a gente precisa, a mente da gente, ela precisa de um tempo sem fazer nada para que possa entrar nesse estado normal, né? Para que você possa abaixar o nível dos teus hormônios, né? De hormônios de estresse, hormônios é, de reação, para que você possa desacelerar e dar Desativar a tempo. amígdala, né? Exatamente, né? E outra coisa dos alimentos também, a questão do triptofano, que é um precursor da serotonina. Então, o que você come, ele também vai atuar como um neurotransmissor. Então, a alimentação, de novo, né, é uma questão importante. E essa questão de você se dar tempo para fazer nada, né? Isso melhora muita coisa. A questão da higiene do sono, né? A higiene do sono ela é importantíssima, da mesma Fundamental. forma, né? Porque não tem como ser saúde mental se você não desligar. As pessoas têm o hábito de dormir vendo televisão. Isso é terrível, né? Porque você fica o tempo inteiro estimulando. O pessoal, mas eu durmo ouvindo a TV. É ruim, porque o teu cérebro não desliga, ele fica prestando atenção naquele ruído. Então, essa questão de você desligar, né? Você tem que desligar para tudo, né? Para que você Isso. consiga se alimentar direito, para que você consiga comer sem o estresse, para que você consiga dormir bem, porque um sono adequado também vai mudar a tua qualidade de vida, brutalmente. Completamente. Então, se você tiver um sono ruim, com vários despertares, se você ficar tendo um estímulo até a hora que você dorme, você vai ter um sono de má qualidade, você vai ter vários micro despertares, você vai acordar cansado, porque você não vai fazer os ciclos, né, do sono do sono REM, do sono Terá REM. um sono reparador, né? Você não vai ter. Exatamente. Então, você veja, né, a gente está falando aqui de alimentação e de emoção, mas não tem como não falar de tudo, De né? sono. É que é Atividade tudo física, tudinho. Eu acho muito exatamente, atividade interessante, física. doutora, aqui que uma moça falou aqui agora há pouco sobre a quantidade de crianças e adolescentes que estão também fazendo a compulsão alimentar, né? Ou até Muito. aqui pelo álcool. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito interessante de se perceber, porque eles estão recebendo muitas vezes os nossos reflexos dos nossos Uhum. modus operandes, né? E eles têm Com menos certeza. repertório. E às vezes, por nossa negligência, correria, tem mais acesso
ao que realmente não vai ser bom. Assim, eu vejo assim, uma quantidade enorme de adolescentes se conectando com o álcool, né? Então, assim, Uhum. eu acho que vale para tudo, que nós temos que perceber que é para tudo. O muito, ele transborda, né? E a gente vai ter que reaprender a ser o suficiente, a estar com o suficiente e a se conectar com esse agora, né? O Uhum. que nós estamos é muito trazendo muito futuro para o nosso presente. É muito lá na frente É o que mundo agora. ansiogênico, né? É o excesso de informação, é o acesso ao conhecimento excessivo, né? E estamos nos A perdendo gente, de nós mesmos, né? a gente estava conversando aquele dia na live com a Regina e foi bem interessante porque, assim, essa questão das crianças, né? Da maneira como a gente está criando as crianças hoje em dia. Eu acho que, de um lado, é super bom, porque é totalmente a criação que eu estou dando para minha filha é uma criação totalmente diferente da minha, que eu já acho que foi muito boa, né? Eles têm um acesso a tanta coisa que a gente nunca teve. Minha filha tem 6 anos, já viajou um monte, tem uma noção de mundo que eu fui levar muito tempo para descobrir, né? Eu fui descobrir isso na adolescência, né? De viajar, de outras culturas e tal. Por outro lado, é uma cobrança constante, é uma excessiva exposição, uma excessiva estimulação, que por um lado pode ser boa, e a gente deve estimular as crianças, mas a gente deve também deixar eles fazerem nada. Eles precisam ter tempo de fazer nada. Para pegar, tá sentado ali, ver um papelzinho, ficar brincando com o papelzinho, e daí de repente sai, sei lá, uma dobradura, ou uma caixa que dali a pouco vira um carrinho, ou vira um não sei o quê. Mas eles precisam ter esse tempo da mente vazia, da mente parada, para que eles possam estimular a criatividade. Então, muito do conhecimento que a gente recebe pronto é bom, porque acelera o processo, a gente consegue aprender muito mais rápido, mas, por outro lado, outros processos, eles precisam de tempo, de pausa, né? E a gente, às vezes, não permite esse tipo de coisa. E uma coisa muito significativa, teve um trabalho que saiu, acho que já faz uns 2 anos, é um trabalho, na verdade, super antigo, que Harvard fez com uma. Eles começaram com um grupo de servidores e ao longo dos anos, né, esse trabalho foi expandindo e eles queriam saber assim, o que impactava qual que era o fator que mais impactava na longevidade, né? Que era a coisa que mais fazia as pessoas viverem mais tempo? E a conclusão deles, que inicialmente era só com os funcionários, depois passou para os companheiros e depois para os filhos e os companheiros dos filhos e eles fizeram um estudo de população assim gigantesco por mais de 50 anos. Eles viram que a coisa que mais aumenta a longevidade são as relações importantes. Eles falam meaningful relationships. Não é só Eu relação amorosa, relações, né? E eu acho que o mundo hoje, ele tá perdendo isso. A gente não tem mais relações, porque tudo é muito volátil, tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, ninguém se dá o trabalho mais de conversar, de se preocupar. Isso, infelizmente, a gente vê até dentro das famílias. Então, as crianças, elas não têm espaço mais para conversar, porque elas são excessivamente cobradas não só as crianças, eu falo as crianças porque é uma coisa que a gente acaba, de filho pequeno, a gente acaba puxando a sardinha, mas adultos, adolescentes, né? Eles não sabem conversar, eles não sabem lidar com problemas, eles não sabem lidar com estresse, e eles não têm um canal para conversar, ou com pais, ou com amigos, ou enfim, com alguém. E aí o que acontece? Vai descontar na comida, ou na bebida, ou no cigarro. O princípio do prazer, né? O princípio do prazer Sim. é que nos acaba não conseguindo permitir lidar com uma frustração, com um não, com uma espera, com paciência. E aí eu quero ter prazer o mais rápido possível. E isso pode ter seríssimas consequências, né? Que Então, é assim, eu me conectar a um vício altamente destruidor, né? sim. Então, por isso que eu acho que é importante, assim, a gente quebrar aquele tabu de, ai, vou no psicólogo. Porque se a pessoa não tem esse tipo de relação, assim, esse tipo de abertura em casa, ou amizade, enfim, não tem alguma pessoa com que ela possa se abrir e tentar trabalhar essas emoções, é importantíssimo que ela tenha um profissional com quem ela possa fazer isso, né?
Alguém comentou ali para cima que é importante reforçar assim, que os profissionais eles têm o sigilo, tanto o médico quanto o psicólogo, qualquer profissional ele tem o sigilo. Então a pessoa pode ir no psicólogo, no psiquiatra ou no médico e pode falar o que quiser, que essa informação não vai sair dali. Né? Isso vai ser entre vocês. E é muito importante você ter esse espaço para você ir lá e conversar e se abrir e trabalhar essas emoções. Né? Porque não adianta você ter uma feridinha, você põe a pedrinha lá e deixa, né? Você tem que trabalhar isso. Porque em algum momento isso vai te assombrar, vai voltar e vai trazer muito estrago. Né? Exatamente, exatamente. Vamos passar para as perguntas? Eu Vamos. tenho umas perguntas de algumas, achei super interessante umas perguntas aqui. É, Existem alimentos que influenciam, então, a ansiedade? Eu acho que já respondeu lá no começo, né, doutora? Sim, sim. Sim, Existe sim. Todos os alimentos eles podem ser ou anti ou pró-inflamatórios, e na consequência eles vão mudar todo o teu processo de digestão e a maneira como isso vai ser quebrado e absorvido, e sim, vão atuar diretamente nas emoções. Então, só para quem perdeu o comecinho, uma alimentação rica em alimentos processados é uma alimentação pró-inflamatória e pode causar quer dizer, vai causar uma alteração na flora intestinal e você pode ter sintomas como irritabilidade, dor de cabeça, sonolência, dificuldade em concentração, uma fadiga, por causa da alimentação. E uma alimentação saudável, por outro lado, vai ter um efeito totalmente oposto, né? Então, você, dependendo do que você come, você vai ajudar a produção de neurotransmissores bons, digamos, que vão te trazer uhum. sensações boas. Você vai ter uma flora intestinal que vai viver aí em simbiose com você, vai te ajudar, né, a digerir os alimentos e vai ter boas sensações. Então, você vai ter uma melhora na sensação de bem-estar, uma melhor dor de cabeça, mais atividade, uma sensação melhor de bem-estar mesmo. Então, sim, a alimentação Com certeza, né? influencia totalmente as emoções. Totalmente. E como as pessoas elas começam a ficar, você vê na pele, você vê no Muda sorriso, você tudo. vê na energia vital dela, como que ela tá bem, né? E ela pode começar ali na alimentação a reorganizar conteúdos emocionais dela também, né? Uhum. Então, ótimo. E aí, o estresse, ele pode ser sozinho, ou uma condição que agrava um distúrbio gástrico, tipo refluxo? Tá, isso é bem legal. Então, assim, o estresse, gente, o pessoal fala assim, ah, eu tenho gastrite nervosa. É só estresse. O estresse, ele causa, mesmo que seja uma coisa emocional, teoricamente, o estresse, ele causa uma cascata inflamatória que vai alterar absolutamente tudo no trato digestivo. Então, muda Porque é a cortisol, né, motilidade, doutora? Cortisol que a sim, gente tá destilando de cortisol, química. adrenalina, tudo. Então, assim, vai mudar a motilidade do trato digestivo, vai mudar a produção de secreções e vai alterar as tuas percepções. Por exemplo, quando a gente fala em intestino irritável, né? Muitas vezes a parte orgânica está normal, mas a percepção daquele estímulo, que é um estímulo normal, passa a ser um estímulo doloroso. Isso é muito importante. A alimentação da gente, o estresse, ele impacta a maneira como a gente interpreta o estímulo do alimento passando no trato digestivo. Então, isso impacta diretamente. O estresse, ele pode causar doenças orgânicas, sim. E estresse mata a gente. Estresse infarta, estresse faz derrame, estresse faz alteração física, faz hipertensão. Então, sim, o estresse pode causar doenças orgânicas, inclusive impacta aí no Transtornos futuro. psiquiátricos, né? Você pode Enfim, conectar a transtornos sim, psiquiátricos devidos ao tempo e ao nível do teu estresse também, né? sim. Muito bem. E quais são as doenças do trato digestivo ou digestório mais comuns ocasionados pelas desordens emocionais? O que você mais vê? Assim, a coisa que mais é relacionada é síndrome do intestino irritável. Isso é fato, né? É, tem um combo, né, de doenças que geralmente caminham juntas. Então, ansiedade e depressão, fibromialgia, enxaqueca e intestino irritável. É meio que um combo. Né? As pessoas que têm uma costumam ter as outras, né? Porque são todas doenças de alteração da percepção desse estímulo, né? A maneira como o teu corpo está interpretando aquele estímulo doloroso.
Então, o intestino irritável é super, super prevalente em pessoas com ansiedade. E é impossível você tratar intestino irritável sem tratar a cabeça, né? De novo, gente, a gente é uma coisa só. Não é setorizado, não é assim, eu tô com problema no meu intestino só. É tudo interligado. Então, você tem que tratar a parte emocional para você poder tratar a tua parte física, tá? E Exato, e assim, eu, a assim, maneira... Desculpa, vai falar. eu penso nisso, né, e explicar para as pessoas que a psicologia ela não é uma coisa assim, como a gente pensa, muitas pessoas pensam assim, muito complexa. É um trabalho, e assim, não pense assim, as pessoas pensam, aí você deve estar me achando, eu tenho certeza, eu sou a pessoa mais louca que você está atendendo aqui. Você não vai entender, eu acho, né? Então, assim, não é isso, não é, né? E eu prometo, os processos de autoconhecimento, de organizar crenças disfuncionais, velhos esquemas que fazem mal para nós por anos e nós não percebemos que carregamos eles, eles não são tão difíceis assim. Eles são simples. Às vezes as pessoas ficam, uau, né? Eu pensava que era uma coisa, né? Mas tem que Sim, são conversar treinos. sobre. Temos que falar sobre, né? E são treinos mentais que nós vamos fazer. Nós vamos avaliar, por Uhum. exemplo, as vantagens desse pensar assim, as desvantagens, se isso funcionou na minha vida por um tempo, por que que não está funcionando agora? E aí vamos treinar uma manutenção disso, né? Sim. O fato é que quando Assim, as pessoas começam a conversar comigo lá, de repente volta, nossa, conversei muito mais com minha esposa essa semana, conversei muito uhum. mais com meu marido. Não sabe que eu contei tudo isso para minha mãe hoje que a gente falou, né? Então Sabe assim, que você eu, treina isso. eu tô gostando da pandemia, porque pelo menos nesse ponto ela mudou algumas coisas. Como o pessoal teve que ficar mais em casa, as pessoas estão sendo obrigadas, porque estão se trombando mais, estão sendo obrigadas a conversar mais. E isso vai melhorar muita coisa. Muita, muita coisa. Então, assim, gente, eu acho que todo mundo deveria parar e fazer uma reflexão, assim. Será que eu estou conversando o suficiente sobre as minhas emoções? Às vezes a pessoa tem medo de magoar ou de assustar o outro. Ou de achar que, né, ai meu Deus, o que vão pensar? Vou ser julgada, a pessoa louca. Gente, louco todo mundo é, um pouquinho, De perto, ninguém é normal, né? né? Mas assim, não precisa ter esse preconceito, tá? Se você tiver uma doença psiquiátrica grave que seja, aí sim é que é ainda mais importante conversar sobre. Então, assim, primeira coisa que eu acho que é bem importante deixar reforçado: ninguém tem que passar por isso sozinho, tá? Então, a gente tem um problema com comida ou com qualquer coisa que seja, a gente precisa conversar sobre, tá? Tenta conversar com família, com um amigo e tal. Não conseguiu? Procura um psicólogo. Se bem que, como a Dayana comentou ali antes, todo mundo deveria fazer acompanhamento psicológico. Todo mundo deveria fazer acompanhamento psicológico, né? É super, super importante. Então, assim, vamos tentar conversar mais, se conectar mais, largar um pouco do telefone, computador. Não precisa ser um tempão. Tipo, tudo bem, todo mundo é corrido e tal. Mas, assim, 15 minutinhos por dia, vamos sentar, comer tranquilo, numa boa. Vamos jantar. Tipo, escolhe uma refeição no dia. E daí todo mundo para, senta, conversa numa boa, sem tipo, celular proibido. Ai, que 15 delícia. minutos, né? Isso vai melhorar a qualidade de vida muito. Parece uma coisa boba, mas já vai ter um impacto grande na vida das pessoas. Com certeza, com certeza. Né? E assim, uma das coisas que nós temos que ter bem claro é que a nossa mente mente, né? Então, muitas vezes nós achamos que o nosso jeito não tem solução, que a gente é a pessoa mais estranha, Uhum. mais cheia de culpa, mais responsável por tudo de ruim que acontece. E aí você vai chegar na terapia e ver que com certeza vai ver que não é isso, né? Que essa crença é disfuncional e Uhum. nós temos, né? Cindidos dentro de nós essa instância de se culpar e é uma guerra dentro de nós. E nós precisamos entender que a mente mente. E a partir do momento que a gente começar a vencer isso, nós vamos começar a viver muito melhores, vamos viver o hoje, um dia Veja, de cada vez. teve uma coisa que foi muito falada, culpa. Várias pessoas falaram isso de culpa, né? A gente come por culpa, a gente se sente culpado por ter comido, e daí você come mais porque você está ansioso, porque você se sente Bem, culpado porque você comeu, né? Então, assim, a gente não tem que se sentir culpado. Tipo, deixa isso pra lá. Assim. Se tem um problema, aconteceu, tipo, comi demais, tá? Vamos sentar e vamos tentar entender. O que aconteceu?
né? É legal isso, essa reflexão. Tipo, o porquê que isso aconteceu? Tá? Não fica se culpando. Tipo, já foi, já foi. Tá? Então vamos tentar chegar. Qual foi o gatilho? O que, que aconteceu porque você tentou desviar na comida? Muitas Vamos vezes nós tentar achar podemos qual que é o perdoar problema. qualquer amigo, né? Mas não podemos perdoar nós mesmos. Sim. Então, assim, a gente tem que. Eu sempre falo assim, gente, não se leve tão a sério, né? Eu acho que isso vale para tudo na vida. Eu procuro sempre ser melhor no que eu faço. Mas, assim, não deu. Beleza. Tipo, sabe? E tá Não tudo se ok. leve tão a sério. Procure dar o teu melhor, mas, assim, não deu certo, não tem problema. Amanhã você tenta de novo, outro dia você tenta de novo, né? Vale para tudo. Assim, lembrar que mudança de hábito é um processo, né? A gente tem que ver isso como uma maratona, não como uma corrida de 50 metros rasos. Então, mudar hábito é difícil, né? A gente tá falando em mudar vários hábitos, né? Porque essa questão de conversar e de se abrir, isso também é um hábito. Então, isso a gente precisa trabalhar. Então, vamos ver isso como um processo. Pequenas metas, baby steps, assim. Mas nós temos aí a neuroplasticidade que pode tornar isso mais fácil do que a gente imagina. Talvez a recompensa vem tão rápido por você se aliviar, falar, conversar, que você vai começar a perceber, nossa, mas isso funciona, mas isso faz bem Uhum. para mim mesmo, né? É, É isso eu me aí. lembrei agora da questão do PNL, né? É um assunto para uma outra live, mas ajuda bastante também. Que, né, você pode usar isso de maneira a identificar e treinar o teu cérebro. Então tem assim a psicologia, né, a neurolinguística, a neurologia é uma coisa tão complexa, mas ao mesmo tempo assim, se você parar e analisar, você consegue identificar os pontos e modificar isso de maneira não tão difícil quanto parece, né? Exatamente. E pequenas mudanças vão ter estradas completamente diferentes para nossa vida. Uhum. A Lu colocou, a Dorina falou que eu tinha que fazer um esporte que eu sofresse para melhorar a ansiedade. Mas é verdade, né? A atividade física, ela tem essa capacidade, até justamente por causa disso, da frustração, da gente aprender a lidar com o estresse, aprender a buscar a superação nossa mesmo. Você tem que aprender, você tem que superar você mesmo. Você não precisa ser o melhor naquilo, você tem que ser melhor do que você era ontem. Então, hoje você tem que ser melhor do que você era ontem, amanhã você tem que ser melhor do que você foi hoje. Tem que ser, né? O teu balizador tem que ser você mesmo. É um Exato. processo, né? Não ficar se comparando com os outros. Isso eu acho que a cobrança que a gente tem hoje na sociedade é uma coisa absurda, né? E as pessoas ficam. Tudo a gente tem uma referência perfeita, né? Lembrar que não existe ninguém perfeito, gente. Né? E a comparação é o epicentro da infelicidade. Uhum. Né? Então, porque a gente sempre vai achar que a pessoa, né, tem mais, a gente merece menos. E é o segredo para ser infeliz. Então, a gente tem que acabar com essa prática o mais rápido possível. Né? Sim, é verdade. Muito bom. Nossa, é isso aí. Muita Cristian, gente olha só. Falta 2 minutos para o Instagram cortar a gente. Que eles cortam em 1 hora. Então, se você quiser falar mais alguma coisa, Vamos fazer nosso ping-pong, então? vamos. Vamos, então, eu vou falar uma coisa importante e você também uma coisa importante na tua área. Então, assim, uma Vai. coisa que é bem importante é viva o presente. Treine isso, viver o hoje. Não traga o passado e não traga o futuro. Uhum. Acho que é bem importante, acho que é por aí. Não se leve tão a sério, gente. O meu, Legal, meu conselho é esse: não se leve tão a sério. ótimo. Para mastigação, mastigue com prazer. Uhum. Aproveite esse momento. Afinal, a doutora já ensinou para nós, assim, é para ter prazer. Então, para Uhum. isso, a gente tem que estar consciente no que está fazendo, né? E vai ser Uhum. um momento muito prazeroso para a gente. E puxando a sardinha ali nessa parte da alimentação, faça a alimentação ser um prazer. Curta esse momento, use o momento para se conectar com você, com a comida e com as pessoas que estão ao seu redor. Use o momento da refeição para ser um momento de conexão em família, enfim, com as pessoas com quem você convive. Não acredite em tudo que você pensa de mal a respeito de você mesmo. É muito possível que 95% não seja verdade. É verdade. As pessoas se julgam demais.
Não se julgue, não se culpe, não se compare com ninguém. Exatamente, uau! É isso. Eu já disse para as pessoas que assistiam essa live iam mudar o relacionamento delas com a comida. E eu acho que muita coisa boa vai acontecer aí para frente. É Muito bom. verdade. Prazer enorme, enorme. Nossa, que delícia de conversa. Obrigada a todos, né, pela participação super bacana. Gente, vai cair, mas assim, olha, vai ficar gravado aqui. Quem quiser compartilhar, a gente vai